Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muito boa noite a todos e a todas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Falamos em nome do Centro Espírita Joana d'Arc, da cidade de Uberlândia. E aqui nos encontramos em nome da doutrina espírita para darmos continuidade à atividade proposta pela presidência da casa, que seria o estudo da obra Livro da Esperança, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Na semana passada, o nosso presidente, José Roberto, a quem agradeço pela oportunidade do trabalho da noite, apresentou o prefácio da obra, falando-nos de esperança, falando-nos da visão que a doutrina espírita tem desse tema, como introdução do prefácio da obra, como introdução da obra que ora compulsaremos. Eu gostaria de esclarecer que faremos, pedindo licença a todos, a leitura do capítulo. Aqueles que quiserem obter a obra poderão fazê-lo para nos acompanharem. Mas, mesmo assim, nós faremos o estudo desta obra introduzindo a reunião com a leitura do capítulo pertinente. Faremos o comentário com base nos estritos termos apresentados pelo Espírito Emmanuel, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E, em seguida, faremos os desdobramentos das ideias fundamentais que o texto nos propuser. De modo que haveremos de trabalhar a literalidade das expressões de Emmanuel. E o capítulo de hoje é muito simples, ele é muito singelo, mas não por isso, não menos profundo. O que nos permite um aprofundamento, uma expansão das ideias para uma interpretação mais ampla a partir das ideias propostas por Emmanuel. De modo que vamos iniciar o primeiro capítulo da obra lendo-o. E o seu título é Culto Espírita. Eu vou ler pedindo licença, é um capítulo muito pequeno, não vai demorar nada, e depois faremos os comentários a partir da literalidade do texto e depois fazendo os devidos aprofundamentos das ideias. O capítulo 1 é intitulado Culto Espírita. Vamos ver o que isso significa. Emmanuel apresenta os dois textos, dois fragmentos do texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17, e um fragmento do capítulo 1, item 7, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para logo em seguida fazer as suas elucidações. O capítulo 1 diz assim: Culto Espírita. Peço licença para ler. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Mateus, capítulo 5, 17. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei, mas dar-lhe execução. Capítulo 1, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vem Emmanuel. O culto espírita, com letras maiúsculas, expressamente expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos com devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta,
Converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou desconforto a pretexto de lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções. De conformidade com o ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. É uma mensagem, como visto, é uma mensagem, como os senhores já puderam ver, muito simples, muito singela, e trata especificamente, em essência, do papel da vivência, da importância do culto espírita como vivência dos princípios evangélicos em nossas próprias vidas. É um recurso através do qual nos transformamos para que o reino dos céus seja definitivamente implantado em nosso próprio coração. E do nosso coração espraiar-se para todo mundo para redimi-lo e transformá-lo, por consequência. E, logo em seguida, ele define o culto como sendo uma veneração aos princípios evangélicos. Quando ele fala isso, ele dá a entender o que significa, de fato, culto espírita. Porque a primeira ideia que temos é que culto espírita seria uma instituição humana, física, organizada hierarquicamente, com liturgias, com paramentos, com rituais. Ou seja, seria uma adoração, uma manifestação, uma exteriorização da fé. Nós sabemos que tudo isso é importante, nós valorizamos estas práticas, e na doutrina espírita, embora ela não prescinda, ou ela não necessite de rituais ou de liturgias, nós nos utilizamos, a doutrina espírita, o movimento espírita necessita de alguma estrutura material para se dinamizar na sociedade. Nós não nos esquecemos do papel, da importância das condições materiais mínimas para que possamos professar o nosso culto. Mas isso não é o mote, não é a essência, não é o busilis da doutrina espírita. O verdadeiro culto espírita passa essencialmente pela transformação da humanidade, pelo conhecimento da verdade, pela prática do amor e da caridade, pela modificação do homem para que ele seja, de fato, bom espírita, um bom cristão, um homem de bem em qualquer ponto da sociedade. E é por esta razão que Emmanuel nos apresentará aqui algumas figuras que exercem papéis importantes na sociedade. Ele começa falando da mãe, fala do gestor, do administrador, fala dos magistrados, ele fala dos advogados, ele fala dos operários, dizendo que cada um destes possui o papel, o compromisso moral de ser, de venerar ou de cultivar os princípios evangélicos em qualquer circunstância, em qualquer papel, em qualquer local. Nós não somos espíritas da porta da casa espírita para dentro. Nós somos espíritas no mundo, porque é o mundo que precisa se transformar, não pela imposição da nossa vontade, mas pelos exemplos e testemunhos que damos da mensagem transformadora em nossa vida, que é a doutrina espírita. De modo que todos estes indivíduos são colocados, estão exatamente na condição ideal de exercerem suas funções, os seus papéis, na desincumbência de tarefas nobilitantes para a sua própria transformação, mas também para a transformação da sociedade. Como indivíduos transformados,
e inseridos na sociedade, passamos a ser também agentes de transformação, ou agentes transformadores do mundo. Isto sem guerra, sem opressão, sem intolerância, sem desrespeito. É simplesmente uma demonstração, é um testemunho que damos de nós mesmos. E se aquilo que fazemos como testemunho não convence ninguém, obviamente não serão as nossas palavras ou as nossas práticas exteriores, por mais nobres que elas sejam, que haverão de transformar ou convencer as criaturas. Então o texto é de uma singeleza, é de uma simplicidade franciscana. E ele fala exatamente da luta que todos nós travamos todos os dias para sermos melhores, para sermos reconhecidos como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos, pela nossa transformação moral e pelos esforços que empregamos em domar as nossas más tendências ou as nossas más inclinações. É um desafio. A despeito da simplicidade do texto, a proposta é desafiadora. Então, o texto aqui, o título da obra fala de culto espírita. Ele não está se referindo à exterioridade a exterioridade da nossa fé, por meio dos rituais ou paramentos, sejam eles quais forem, porque a doutrina espírita não os tem. Ele fala da essencialidade da nossa fé, do exercício essencial daquilo que deve existir a partir da manifestação sincera dos nossos pensamentos e dos nossos atos, para que haja entre as criaturas humanas na Terra uma verdadeira comunhão de fraternidade, de respeito, de solidariedade, de tolerância em todos os campos, em todos os quadrantes. Isso é desafiador. Isso demandará muito tempo. Demandará muito tempo. Muito bem. Apresentada esta ideia, passamos a entender o sentido, a partir da elucidação emanuelina, passamos a entender o sentido da expressão usada por Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Quando ele diz, eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu vim dar-lhes cumprimento. Vim dar às leis e aos profetas cumprimento. Logo em seguida, ele cola um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, item 7, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em que Kardec diz o seguinte, quando fala de Espiritismo, depois de falar da primeira revelação em Moisés, da segunda em Cristo, para falar então de Espiritismo. E ele diz o seguinte, que o Espiritismo, assim como Jesus, não veio destruir a lei e os profetas, ou seja, a primeira revelação, ele também, o Espiritismo, ao seu turno, também não veio destruir a lei evangélica trazida por Jesus, mas é dar-lhe execução. Essas duas expressões são importantíssimas para o entendimento deste capítulo, porque ela fala em Jesus de cumprimento da lei e os profetas, em Jesus, e fala de execução em Kardec, execução da lei cristã. Cumprir ou executar a lei e os profetas e a lei cristã significa expandir a mensagem para dar-lhe universalidade, amplitude genérica, para que ela seja inteligível por todos. É uma mensagem que deve ser expandida para o conhecimento da verdade, para que se dê ao homem ciência das verdades da lei de Deus. E para isso nós temos uma primeira revelação, uma segunda revelação e uma terceira revelação, que agora é o Espiritismo Consolador prometido. De modo que executar a lei cristã, ou cumprir a lei e os profetas, é dar cumprimento, entendimento e expansibilidade à essência da lei e os profetas, porque ela tem, às vezes, práticas muito comuns ao seu tempo, que não são aplicáveis para a nossa cultura, na atualidade, e também dar execução à lei cristã na sua pureza, na pureza trazida com que Jesus a trouxe ao mundo quando esteve aqui conosco. De modo que cumprir e executar, primeiramente, é dar expansão universal, entendimento, compreensão universal às verdades de Deus. Mas significa também dar cumprimento ou prestar observância destas mesmas máximas, estas leis divinas, em nossas próprias vidas, na intimidade do nosso próprio coração, para que, na convivência familiar, na via pública, no trabalho, onde quer que estejamos, na carne ou fora dela, no planeta Terra ou em qualquer parte do universo, há o cumprimento, observância às leis de Deus, para que
de modo que e isso só será possível se nos transformarmos, se formos verdadeiramente cristãos. No caso, já que estamos falando aqui de culto espírita, verdadeiramente espíritas. Muito bem. Entendida esta ideia de que cumprir e executar representa expansão, divulgação da ideia, mas também vivência, vamos entender o papel de Jesus, que pelo seu testemunho respeitou as antigas tradições, extraindo a essência, aquilo que mais importava da lei e os profetas, na concepção mosaica da primeira revelação. E o Espiritismo, ao seu turno, toma os ensinos de Jesus para dar-lhe expansão e entendimento ainda mais amplo, para que ninguém possa, na atualidade da Terra, pretestar ignorância quanto às leis de Deus. É o momento da universalização de todos estes ensinos. Allan Kardec, quando fala da execução da lei cristã, ele nos apresenta, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, uma definição do que seja Espiritismo. É uma delas. Ele diz assim que o Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Ele vai fazendo a dissertação e, ao final deste item, ele diz o seguinte, que o Espiritismo seria a chave através da qual poder-se-ia explicar qualquer coisa, as coisas, e nós poderíamos explicar as coisas. Ele diz isso, é uma chave explicativa dos fenômenos da vida. E é um instrumento fantástico mesmo para a compreensão dos fenômenos da existência. Allan Kardec, então, continua dizendo, logo em seguida, que o Espiritismo, ou melhor, a primeira revelação, e é um conceito muito conhecido de nós espíritas quando falamos de culto espírita. A primeira revelação estaria personificada em Moisés. A segunda revelação estaria personificada em Cristo, em Jesus. Mas que a terceira revelação, ela não estaria individualizada. Ela seria dada pelos espíritos. E presta atenção. Ela seria dada pelos espíritos, e Kardec coloca em itálico. Ele grifa para destacar. Esta doutrina, a terceira revelação, ela não seria individualizada, como ele disse, e ela seria, então, dada pelos espíritos, que são as grandes vozes dos céus. As grandes vozes dos céus. Através do quê? Através dos intérpretes humanos. É muito curioso isso. Os intérpretes, nós sabemos, são os médiuns. Porque a mensagem espírita chega à Terra por meio da manifestação da fenomenologia mediúnica. E esta expressão é muito curiosa, porque essa expressão utilizada por Kardec nos ajuda a entender o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o termo, a expressão, a locução, as grandes vozes dos céus, que são os espíritos, na verdade, ela foi cunhada primeiramente pelo Espírito da Verdade. E ela se encontra no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no terceiro parágrafo do Evangelho, que diz assim, as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós homens para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Olha que bonito. É uma mensagem lindíssima. E ela enfeixa os ideais essenciais da doutrina espírita, e foi por isso que Kardec a colocou exatamente no prefácio da obra. E ela tem um caráter simbológico, ela tem um caráter alegórico, ela tem um caráter poético muito profundo. E com esta elucidação kardeciana de quem sejam as grandes vozes dos céus, que se comunicam por meio de intérpretes com os homens na Terra, nós vamos entender, então, algumas coisas muito curiosas do pensamento do Espírito de Verdade, lá no prefácio do Evangelho, quando ele diz que as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam, mostrando que, de fato, a doutrina espírita, o espiritismo, não estaria individualizado.
ele seria um corpo, ele seria representado por uma corte de espíritos nobres, que pertencem ao colégio apostólico de Jesus. São espíritos extraordinários, alguns em diversos níveis. Mas o mais curioso é que o espírito de verdade faz uma distinção ali. De um lado ele fala que são as grandes vozes dos céus, que ressoam como som de trombetas, e fala também do cânticos dos anjos que se lhes associam. Então seriam basicamente, se nós estamos entendendo corretamente, porque há uma proposta que estamos fazendo, seriam dois grupos distintos de espíritos que se associam. Eu não sei se um estaria subordinado ao outro, mas eles estão associados na realização da grande obra da terceira revelação, através da mediunidade. Através da mediunidade. Muito bem, a mensagem continua, eles dizem assim: nós vos convidamos a vós homens, para o divino concerto. Ou seja, os espíritos, as grandes vozes dos céus, além e os anjos do Senhor, nos convidam para um grande concerto. Nós nos associamos ao trabalho da divulgação da doutrina espírita da Terra. E é um concerto. E esse concerto, nós sabemos, significa uma conjugação de sons harmoniosos para uma composição. Mas aqui tem um sentido simbólico, e significa o seguinte: é uma conjunção de ondas, para que os homens se associem aos anjos, aos espíritos, aos anjos e aos espíritos, eles precisam emitir uma onda, e essa onda faz com que eles se conjuguem, haja uma conjugação, uma comunhão de pensamentos para a realização do trabalho. Esta comunhão exige instrumentos. Daí a razão pela qual o Espírito de Verdade irá dizer: nós vos convidamos, vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. E eu pergunto: que lira é essa? Que curioso, não é? Lá em Kardec, capítulo 1, ele diz assim: os espíritos, que são as grandes vozes dos céus, que se comunicam por meio de intérpretes. Nós sabemos que as grandes vozes do céu são os espíritos. E eu pergunto, e eles se comunicam por meio de intérpretes. E eu pergunto, o que seria então essa lira de que deveria tomar o homem para participar dessa conjugação de mentes, dessa comunhão universal, dessa comunhão de sentimentos para a construção de uma verdadeira fraternidade entre os dois mundos? Seria talvez, estou propondo aqui, seria talvez a mediunidade. A lira é um instrumento muito antigo, usado pelos gregos, e simboliza a inspiração dos deuses. É um instrumento que se utilizam os deuses para o trabalho de inspiração dos homens artistas na Terra. Então, a lira tem um sentido simbólico, e ela representa um instrumento, uma ferramenta, através da qual podemos, então, nos associar ao trabalho dos espíritos, fazendo com que as mensagens do alto se corporifiquem na Terra, para a expansão em nome da doutrina espírita, como terceira revelação prometida por Jesus. O mais interessante ainda, que lira, nos estudos de anatomia, há uma estrutura no cérebro, no encéfalo do homem, na nossa cabeça, que tem a forma exatamente de uma lira, e é chamada de fórnix, ou trígono, e ela é responsável pelas funções de resgate das memórias de longo curso. E essa pecinha, ou essa estrutura chamada de fórnix, também é chamada de lira. Que coisa curiosa. Ela não é uma expressão comum, porque a expressão técnica seria fórnix, e ela estaria situada no diencéfalo, que é uma outra área do cérebro. E o mais interessante, estudando as obras de André Luiz, notadamente a Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, também de Chico Xavier, nós vamos perceber que é no diencéfalo que se encontra a glândula da mediunidade, a glândula epífise, a pineal, a glândula da vida mental, da vida superior. É nela que se encontra a glândula responsável pela fenomenologia mediúnica, como manifestação fisiológica nas estruturas do corpo do homem, para servir de base para as manifestações mediúnicas. Vejam que coisa curiosa. A lira seria talvez a mediunidade. E essa mediunidade, ela é fisiológica, ela tem matrizes orgânicas, genéticas, e é através dela, uma vez trabalhada com Jesus,
que a mensagem dele se manifesta ao mundo para a revelação da doutrina espírita. Quando falamos de mediunidade, estamos falando também de uma potência da alma, de uma potência do espírito, que faz parte e deve também ser desenvolvida e trabalhada para o aperfeiçoamento psicológico e psíquico da humanidade. Não basta ser médium, é preciso qualificar a mediunidade à luz da vivência, à luz do culto espírita, para que a mensagem evangélica tenha sentido, significação e poder transformador na nossa vida e na vida dos outros. Veja que coisa bonita, não é? Mas de que modo o concerto entre os anjos e as grandes vozes dos céus pode, e conjuntamente com os homens na terra, pode se dar? Como pode ocorrer, então, a conjugação ideal de ondas, das ondas emitidas pelos homens com as ondas emitidas pelos espíritos superiores? Quando há uma comunhão, uma conjugação de ondas mentais, uma comunhão de sentimentos e de pensamentos. Obviamente, passando através de uma organização fisiológica preparada e adequada para este mistério. Esta conjugação, este concerto para o qual todos somos chamados, ela necessita de estruturas, de valores éticos, de valores morais, que nos propiciem uma comunicação de longo curso, que se sustente na relação com os espíritos superiores, com esses seres angélicos, com as vozes, com os cânticos dos anjos e com as grandes vozes dos céus, a que se refere o Espírito da Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio do Evangelho. E para isso, e a respeito disso, fala-nos o Espírito da Verdade ainda no prefácio, apresentando os pilotis, apresentando-nos os requisitos, ou o instrumento, ou o sentimento adequado e ideal para que esta comunhão de pensamento e de sentimento ocorra entre os homens e os espíritos superiores. E ele chama isso de amor. Porque no último parágrafo do prefácio, o Espírito de Verdade diz assim: nós, os espíritos, nós aqui estamos, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, dizendo, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O reino dos céus é dentro. E para que esse reino dos céus se instale em nós, e para que haja de fato uma afinidade, uma harmonização de nossos pensamentos pela conjugação das nossas ondas mentais, nós precisamos do amor. E é o amor entre os homens, de uma comunhão entre as criaturas terrenas, de um processo de transformação. Olha que como isso é bonito, hein? Muito bem. Como nós sabemos, mas isso não é fácil. Essa conjugação não é fácil. Ela sofre intermitências, ela sofre interferências, porque ainda trazemos um passado, às vezes, um pouco complicado, dificuldades íntimas de emissão de pensamento, porque ainda não trazemos as qualidades ideais de amor. E para isso precisamos de tempo. De um tempo não apenas histórico-cronológico, contado pelo relógio ou pelos calendários humanos, mas um tempo psicológico, de aperfeiçoamento, de luta, de trabalho, de expiação, de prova, de testemunhos ingentes em todas as áreas da Terra, de muitas encarnações, de muitas existências. Enfim, nós precisamos de um tempo para a maturação desse amor. E é esse amor que deve ser venerado para que o culto espírita seja realmente, legitimamente considerado e compreendido. Não como manifestação exterior, mas como manifestação de manifestação de um processo interior de mudança íntima, para que sejamos melhores. Para que esse amor se consolide, nós precisamos de um tempo. E esse tempo foi dado desde os primórdios do nosso planeta, porque somos acompanhados por Jesus, o governador do orbe, desde muito mesmo antes da fundação do nosso planeta, do nosso mundo. Vamos recordar aqui, por exemplo, o trabalho dos precursores, por ocasião da primeira revelação. A que se refere Jesus, no introito do capítulo de hoje, do livro Esperança de Emmanuel. Jesus trabalha nos enviando muitos missionários. Nós nos recordamos aqui do trabalho primoroso, preparatório,
por exemplo, de Joel, do profeta Joel. Lá no capítulo 2 de seu livro, ele irá dizer, ele vai se referir à mediunidade. Mas não apenas a mediunidade como instrumento, porque a mediunidade em si é apenas instrumentalidade. Ele vai se referir à mediunidade como instrumento de redenção humana. E é exatamente através da mediunidade que a doutrina espírita chega à Terra. É através da mediunidade que Jesus, como médium de Deus, nos apresenta as leis divinas, as leis naturais. É através disso, é através da exemplificação destas leis que Jesus haverá de nos ensinar como agir dentro de nós também. Então, quando nós aqui nos recordamos de Joel, não estamos falando apenas de mediunidade, estamos falando de culto à verdade, de culto às leis de Deus. Porque ele diz assim: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, sonharão. E os vossos jovens terão visões. É um trecho muito conhecido. Derramarei mesmo o meu espírito sobre os vossos servos e as vossas servas. Ou seja, há uma universalização da verdade, das leis de Deus, para que ninguém preteste, no momento certo, obviamente, a verdade, preteste ignorância. Vamos ver, então, Jesus. Vamos ver Moisés operacionalizando as bases da justiça, da lei de ação e reação, mas já trazendo na essência as verdades divinas, que deveriam ser trabalhadas ou desenvolvidas por Jesus na segunda revelação. Jesus, por sua vez, trabalha a ideia do amor na sua mais alta transcendência. E ele representa, de fato, o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu. Porque é aquele que faz dentro, por fora, aquilo que devemos fazer dentro de nós mesmos. A exemplificação do seu amor atinge culminâncias. E vamos ver que o Espírito de Deus fala pela sua boca, porque ele, de fato, é o verbo de Deus. É o verbo que se faz carne, que expressa os desígnios do Pai para os destinos de redenção de toda a humanidade. Vamos ver, então, Jesus, muito consciente do seu papel, falando-nos, por exemplo, da imortalidade, falando-nos da imortalidade da alma na sua transfiguração no Monte Tabor, onde ele contou com a presença do representante lídimo da primeira revelação, Moisés, mas também de Elias, que ele esteve manifesto espiritualmente, falando com os discípulos, Pedro, Tiago e João. Vamos ver Jesus trabalhando incansavelmente pela redenção da humanidade através da implantação do seu evangelho, da lei cristã no coração do homem. É para dentro o seu trabalho. E ele não fala para homens, ele fala para espíritos eternos. E ele não fala apenas para o seu tempo, ele fala para toda a eternidade. Muito bem. Jesus, sabendo, e nós também sabemos, que a operacionalização ou a consolidação do amor não poderia se dar apenas no período em que ele esteve na Terra, ou apenas em uma vida, ou em muitas vidas pelas quais que nós temos na Terra através da reencarnação, ele nos promete um consolador. E vamos ver esta promessa lá no Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos 15, 16 e 17, salvo engano. Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador para que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê e não o reconhece. Mas vós o conheceis, ele habita convosco e estará em vós. Não é bonito? É uma promessa cheia de esperança, porque o processo evolutivo não haveria de ser interrompido, e ele incansavelmente não haveria jamais de desistir até atingir o porto seguro da grande vitória espiritual, que não é o domínio ou predomínio dos mais fortes ou dos mais poderosos, mas é o predomínio dos princípios éticos e morais em que o homem vence a si mesmo, vence o egoísmo, o materialismo, para ser melhor, mais útil, mais cristão, mais verdadeiro, mais concetâneo com as leis de Deus, com a lei cristã. De modo que esta promessa se consolida. Vamos ver a expansão do evangelho pelas mãos sagradas de Paulo de Tarso e também dos discípulos, dos apóstolos, após a desencarnação de Jesus. O trabalho prossegue e Jesus continua bafejando com seu amor, inspirando com seu amor os trabalhadores, que haverão de atingir culminâncias, como aconteceu com Paulo de Tarso, que para a expansão
das verdades de Jesus, contou com os dons do Espírito. Ele mesmo diz isso, os dons do Espírito, escrevendo para os povos, para a gentilidade, para as igrejas espalhadas em diversas regiões. Porque o importante não seria a sua presença, mas a essência da lei cristã, do evangelho de Jesus, do evangelho de Deus. E ele então expande pelos dons do Espírito a sua mensagem. Trabalha incansavelmente. Vamos ver a mensagem atingir culminâncias, por exemplo, no Pentecostes, em que as línguas de fogo se manifestam aos discípulos, aos apóstolos, que representariam ali as 12 tribos e, por consequência, a humanidade inteira, dando mostra de que a verdade haveria de ser expandida pelos dons do Espírito para o esclarecimento das criaturas, mas principalmente para a transformação moral do homem na Terra, de toda a humanidade. Com Pentecostes isso acontece. Até que o tempo passe, Jesus não para, Jesus não interrompe, e de forma incansável ele prossegue na sua luta amorosa, sem desistência, sem cansaço, perdoando sempre, trabalhando incansavelmente pelos bastidores, pela transformação do mundo, quando ele nos apresenta os precursores da própria doutrina espírita. Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, de Manuel Swedenborg, o grande médium, esteta, escritor, intelectual, um gênio das ciências, da filosofia, mas também um grande precursor no campo da mediunidade, um precursor da doutrina espírita. Vamos nos recordar aqui de Arthur Conan Doyle, Andrew Jackson Davis, e não podemos nos esquecer, obviamente, do trabalho primoroso das irmãs Fox, lá na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848. Porque foi a partir deste trabalho que os espíritos, de forma organizada, haveriam de atingir a sensibilidade do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, que haveria de ser reconhecido com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, como Allan Kardec, lá em Palais Royal, na Galeria d'Orléans, graças às publicações da editora Danty, não é mesmo? Nós temos, então, no trabalho dos espíritos, a partir dos seus precursores, uma concatenação de atividade mediúnica para a expansão da grande verdade dos céus. E é por essa razão que, mais uma vez, o Espírito de Verdade introduz, ele introduz, não é mais uma vez, ele introduz o seu item, o prefácio do Evangelho, dizendo que os Espíritos do Senhor, que são as grandes virtudes dos céus, espalham-se sobre a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha que bonito. Há uma orquestração, um concerto, e para que haja esse concerto é necessária uma comunhão de ideias, e para esta comunhão todos nós somos convidados. Mas para realizarmos este trabalho, precisamos das competências do amor, da caridade. Precisamos das competências das virtudes morais, para que, uma vez transformados ou nos transformando, possamos também cumprir com o nosso papel para a difusão da mensagem. Vejam que tudo isso tem a ver com o capítulo 1 do livro da Esperança, quando ele trata de culto espírita, que é a veneração, trata-se da veneração dos princípios evangélicos na nossa própria consciência. Nós não vamos prescindir, obviamente, das propostas exteriores, das facilidades materiais, para que a mensagem se operacionalize, notadamente num mundo como este, em dias de pandemia, não é mesmo? Em que podemos nos utilizar como da tecnologia para a difusão da verdade. Mas, principalmente, nada disso será suficiente se a mensagem que professamos não fizer sentido em nossa própria vida. Allan Kardec, então, quando ele traz a definição de espiritismo lá no capítulo 1, ele diz que espiritismo é uma ciência que vem revelar ao mundo a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Quando falamos de ciência, não podemos confundir essa expressão com o termo ciência tecnicamente considerado. Não é uma ciência técnica, vazia, tecnicista ou fenomenológica apenas. Ela seria um conhecimento, ciência no sentido de conhecimento.
uma filosofia com consequências morais. Mas a pergunta é, o espiritismo é uma religião? Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, dezembro de 1868, nos apresenta um título muito curioso em um discurso que ele apresenta, que ele publica, chamado O Espiritismo é Religião? E ele começa falando exatamente dessa comunhão de pensamentos, da comunhão de espíritos encarnados e desencarnados, que tornam os ambientes agradáveis ou desagradáveis em razão das vibrações positivas ou negativas que são ali despejadas. E ele, então, no meio do texto do seu discurso, ele irá dar a resposta à pergunta título do texto. Espiritismo é uma religião? E ele diz que é. E por quê? Então, em outras vezes ele havia dito que não era. Porque o espiritismo não é uma religião qualquer. O espiritismo não é apenas um culto exterior. Não é uma doutrina que se manifesta por meio de rituais, de liturgias, de uma organização eclesiástica ou hierárquica. Não é nada disso. Não há este tipo de comando. E esta ideia de religião como instituição humana encontrava-se muito defasada na Europa. As pessoas já não acreditavam na religião, porque se tratava de um processo de dominação de consciências, de imposição autoritária de conceitos, de dogmas ultrapassados. As pessoas não acreditavam. E para que a doutrina espírita, o espiritismo, não fosse confundido com esta ideia, não fosse confundido dessa maneira, ele apresenta a doutrina espírita como uma ciência, como uma filosofia com consequências morais. Mas ele diz que o espiritismo, embora ele não seja uma religião, como uma religião humana, ou digamos assim, uma instituição humana, é uma religião porque ela tem consequências éticas e morais. E a sua consequência ética e moral mais importante, mais valiosa, se encontraria no trabalho a que ele já havia se referido no texto, estaria no trabalho de comunhão ou de religação, olha só, religare, de religação dos corações dos homens, para que fossem solidários, independentemente da sua condição material ou do seu status social. O espiritismo seria uma religião porque ela professa uma comunhão de corações, ou seja, um trabalho para dentro, não é um trabalho para fora. Ele pode até ser para fora desde que nasça de dentro, porque será sincero, autêntico, verdadeiro e convincente. Ele não seria uma exterioridade, ele seria um trabalho de comunhão, uma proposta de religação dos homens. Olha que bonito. De tal modo que esta religação entre os homens propiciaria a união em concerto das criaturas com a espiritualidade superior. E qual é o conceito, ou melhor, o requisito, o elemento, a virtude primordial a caracterizar esta comunhão solidária entre os homens na Terra e entre os espíritos encarnados e desencarnados? Seria, segundo ele, a caridade. Vejam que esta ideia encontra-se expressa no capítulo 1 do livro que estamos lendo, que estamos começando hoje, o livro da esperança. É a caridade. A caridade, como sendo manifestação do amor. E ele faz uma distinção curiosa no seu texto, na Revista Espírita de 1868, quando ele fala que a caridade pode ser beneficente ou pode ser benevolente. A caridade beneficente, segundo ele, seria seria a caridade proporcional aos haveres e às propriedades materiais da criatura. Mas a caridade benevolente, ela independeria das condições financeiras do indivíduo. E ela poderia ser praticada por qualquer criatura humana, porque ela seria comum à natureza das criaturas e dos seres na Terra. Portanto, Allan Kardec faz essa distinção muito curiosa. A caridade beneficente, que é proporcional aos bens materiais, quanto mais rico, mais se poderia fazer. Mas também ele fala da caridade benevolente, que se refere à essência do espírito da caridade. Allan Kardec, para definir então o que seria caridade, já que o amor pode ser interpretado de muitas maneiras, existem mesmo pessoas equivocadas que dizem que mataram porque amaram muito. Então, para que não houvesse dúvidas
a respeito do significado da palavra caridade, conforme o entendia Jesus de Nazaré, Allan Kardec pergunta, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o sentido, como devemos entender a caridade conforme a entendia Jesus. E os espíritos respondem de forma bela. E é uma resposta muito conhecida, os senhores já conhecem, já estão adivinhando porque conhecem. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. De tal modo que, mesmo sendo uma caridade beneficente, ela deve ter em si os caracteres ou as qualidades da caridade benevolente. Porque caridade, para ser caridade, mesmo que seja uma caridade de dar coisas, ela deve ser benevolente, ela deve ser indulgente, e ela deve também praticar o perdão. De tal modo que este sentido expresso pelas grandes vozes dos céus, lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nos ajuda a entender o sentido pelo qual deve haver ou será necessário a comunhão de pensamentos e de sentimentos entre os homens na Terra. E sem isso, nada será possível, porque teremos apenas um culto exterior. Talvez seja por isso que o Espírito Emmanuel nos ensina aqui que o culto é uma veneração, o culto espírita é uma veneração dos princípios evangélicos. É um trabalho de desenvolvimento da consciência, a partir da posição em que se encontram os espíritos. Eu encerro esta análise recordando, por fim, o pensamento das mesmas grandes, das vozes dos céus, lá na pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec faz uma pergunta perigosíssima. Ele pergunta, se Jesus já havia ensinado a lei de Deus, qual a utilidade, então, do espiritismo, do ensino dado pelos espíritos? Qual seria, então, a utilidade? Se Jesus já havia falado disso, então qual a utilidade da terceira revelação? Com esta pergunta, a depender da resposta, Allan Kardec teria fulminado o sentido missionário do espiritismo na Terra. Mas as vozes dos céus irão dizer que a mensagem espírita é importante porque Jesus falava de modo alegórico, em parábolas. Falava de modo alegórico em parábolas. E vamos perceber que que a mensagem, segundo os espíritos, o ensino dos espíritos, ele é necessário, ele é imprescindível para se tornar inteligível, compreendido por todos. Ou seja, o espiritismo deveria ter, os ensinos espíritas das verdades celestiais, deveriam ter um sentido universalizante, um sentido universal. E eles vão dizer mais, é necessário agora explicar, diz os espíritos, os imortais, é necessário agora, isso era em 1857, é necessário agora explicar e desenvolver estas leis, porque muitos não as compreendem, e outros, muito menos ainda, as praticam. Vejam, meus amigos, que o desafio da mensagem é de expansão da verdade para que ninguém preteste ignorância. E ninguém poderá dizer que não sabia, porque a mensagem se universalizou pelos ensinos dos espíritos através dos intérpretes, dos médiuns, através da mediunidade na Terra, através da inspiração e dos grandes missionários encarnados que falam destas coisas pelo conhecimento que têm delas, porque já avançaram um pouco mais. Mas se faz também pelo sentido que damos à verdade de Jesus quando a trazemos para a nossa intimidade, consolidando-a pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos e pelas nossas palavras. De tal modo que a mensagem espírita só terá sentido se formos verdadeiramente espíritas. E este talvez seja o significado mais profundo do culto espírita em nossas vidas, como veneração e aplicação concreta das máximas de Jesus em nossas próprias vidas. Sem isso, meus amigos, não haverá redenção em nossos meios. Eu desejo a todos muita felicidade. Agradeço pela atenção, agradeço pelas bênçãos de Jesus
e que ele nos inspire, nos sustente na batalha de superação de nós mesmos, para que a verdade predomine como experiência concreta do amor de Deus em nossas próprias vidas, para que as nossas vidas tenham sentido à luz do culto espírita. E quem sabe, deste modo, o mundo se transforme e se redima. E isso vai acontecer com certeza. Não percamos a esperança. Que Jesus nos abençoe. Aos amigos pacientes que nos ouviram até agora, muita paz. E da minha parte, muito obrigado pela tolerância de todos. Felicidades, meus amigos. Muita paz.